Tô passando aqui a 1h24 da manhã só pra falar que meu dia foi incrível. Foi mais um daqueles dias que saiu totalmente do planejado. E são esses dias que são incríveis. Mas eu dou mais detalhes amanhã. Com mais tempo, com mais calma, né? Por hoje é só isso. Fica aí. Sem spoiler. Vocês também são assim? Eu tô com sono, tipo quando o olho já tá assim querendo ficar fechadinho, o corpo tá cansado, pedindo cama, mas eu tô tão extasiada que eu não consigo dormir. E aí estou aqui revendo essa relação minha com a dança, que é praticamente uma relação abusiva. Ela tem total controle sobre as minhas emoções e os meus sentimentos. Isso é uma relação abusiva. Tô aqui revendo a vida agora com isso. Bom dia, galerinha! Hoje eu tirei todos os alarmes e mesmo assim às 5 da manhã eu já estava acordada. Porém permaneci na cama para acordar às 8. Para dormir mais um cadinho, né? Acho que eu tenho direito. Então, obviamente, hoje eu não fui fazer aula na academia. Como prometido, vou contar sobre o dia de ontem. Mas antes de falar especificamente sobre ontem, eu vou recapitular algumas coisas. Algumas coincidências. Vocês acreditam em coincidências? Porque eu não. Mas vamos lá. Bem, eu tô em Mariporã não por causa da dança do ventre. Eu vim pra cá porque teve o evento do Dharma aqui no sítio do Barba. Inclusive é um lugar lindo. Quem vier pra Mariporã vale a pena conhecer. Tive essa vivência, mas sempre que eu paro na cidade, eu procuro as atividades que tem na cidade, as academias, os estúdios de dança, né? E com isso eu bati com o estúdio da Marina, graças a Deus. E normalmente quando eu não gosto de alguma coisa, eu simplesmente não volto. Eu faço ali a aula experimental e vou procurar outra coisa. De repente algum outro ritmo, algum outro estúdio de outro professor, de outra modalidade, enfim. A questão é que eu gostei. Gostei pra caralho, né? Eu tenho falado disso aqui há um bom tempo. E por isso, segundo a minha programação inicial, assim que acabasse o Dharma, eu ia sair de Mariporã, talvez voltar pra São Paulo. Mas resolvi ficar. E como tem uma apresentação aqui no dia 1º, e a Marina me convidou para estar participando dessa apresentação junto com as meninas dela, eu estendi essa minha estadia por aqui. A grande coincidência é que você sabia que a Lulu estava vindo pro Brasil quando você veio para Mariporã? Não fazia a menor ideia. Até porque faria mais sentido se eu soubesse que ela estava vindo pro Brasil, ficar em São Paulo, ou ir para São Paulo. Já estava conformada que eu não ia conseguir fazer aula com ela. E como também já tem um bom tempo que eu saí do meio, tudo bem, né? A gente aceita. E eis que a Marina vai pro Festival Essência, onde a Lulu estava se apresentando. E naquela vibe do o não você já tem, ela chamou a Lulu pra vir dar aula em Mariporã e a Lulu aceitou. E é isso. Então, a Marina lançou no grupo das alunas que, né, pra saber se a gente iria querer fazer essa aula e tal. Gente, um precinho muito barato. Considerando que a Lulu nossa. Então, foi isso. Ontem tivemos esse workshop com a Lulu extremamente intimista. Tinha 8 meninas, eu acho. Não tenho certeza. Mas era mais ou menos por aí. E assim, eu já tinha feito aula com a Lulu, mas eu fiz a aula dela em congressos de dança do ventre. Então assim, ela tá lá em cima do palco e tem, sei lá, umas 200, 300 meninas ao entorno, né? Você não tem aquela proximidade com a pessoa. Já participei de espetáculo dela também. Mas também aquela coisa de espetáculo, não tem como ela dar atenção, ela tá ali coordenando, ela tá ali dirigindo, ao mesmo tempo ela vai dançar, são vários grupos, e aí você é só mais um ali no meio da boleira. E ontem não foi assim, né? Ontem tinha pouquíssimas meninas, eu me senti como se fosse uma aula particular, foi muito gostoso e foi muito proveitoso. E eu acho que eu já falei isso em histórias anteriores, se eu não me engano, quando eu tava saindo de Taubaté pra Juiz de Fora.
E como eu vim de cidade pequena, né? Assim, a cidade não é muito pequena, mas em termos de dança a gente não tem grandes nomes da dança saindo de Juiz de Fora. A gente tem o Marcelo Misaelides, que é do balé, mas não consigo me lembrar de outro que tenha um renome assim nacional. A gente coloca esses grandes artistas num pedestal. É como se eles fossem deuses mesmo, que a gente nunca vai chegar perto. Então principalmente, eu tenho muita dificuldade de ver essas pessoas, como humanos. E ontem ter esse contato com a Lulu foi muito gostoso. Porque ela é uma fonte de sabedoria pra vida, não só ali na dança. Obviamente que pra dança é muito pra caramba. Mas também na vida, cara, é incrível. Aí, né, como eu sou um pouquinho intrometida e muito, bora, eu ainda fui junto com a Marina e com o marido dela levar a Lulu de volta pra São Paulo. Então a gente foi batendo papo. O que foi mais gostoso ainda, porque é essa parte que eu gosto, né? Quem lembra da minha casa em Juiz de Fora, que vivia lotada de gente, é isso que eu gosto desse contato. E depois também foi muito gostoso, porque aí eu e a Marina e o marido dela, a gente parou numa conveniência e ficamos batendo papo sobre a cena de dança, das coisas que estão acontecendo. Enfim, o dia ontem foi realmente surreal, incrível. Eu ainda ganhei um lap dance da Lulu. Ontem foi um daqueles dias que saem completamente do meu controle, e eu adoro isso. De manhã eu fui normal pra academia, eu só não fiz as aulas e também não fiz a aula da noite, porque ia bater horário. Fui pro workshop, né? Na verdade eu fui um pouquinho antes, porque a gente ia ensaiar. Levei tudo, levei figurino, levei um monte de coisa pro ensaio. E depois fiquei pro workshop da Lulu, já com a consciência de tipo, acabou o workshop, beleza, beijo, tirou foto, tchau. E aí as coisas vão tomando formas que eu realmente não tenho controle, porém eu desfruto dessas formas. Eu gosto dessa coisa do ao vivo. Eu já tô sem saco pro online. Ainda nessa vibe de conhecer a pessoa como forma humana, a Lulu falou muito sobre o quanto que ela é crítica com ela mesma. E aí eu fiz essa reflexão comigo, eu também sou. Eu acho que todo mundo é um pouquinho, vai. E eu esperava que eu voltasse pra estaca zero. Como eu tô muito tempo sem dançar, sem fazer aula, sem apresentar, sem nada, eu esperava um rendimento meu muito pior. Eu esperava que o meu corpo tivesse simplesmente pego todos os movimentos de dança do ventre jogada no lixo. E eu tô percebendo que não tá bem assim não. O que é ótimo. Que tem muita coisa sim pra ser trabalhada, muita coisa pra ser recuperada de movimentos que eu sabia fazer e agora não estão saindo mais tão legais. Mas que eu não voltei pra estaca zero. Eu achei que eu ia voltar como iniciante. Outro caso ligeiramente engraçado que aconteceu é que eu já tava no estúdio por causa do ensaio. Fui uma das primeiras a chegar. E aí chegou uma moça linda, mas que obviamente não era ali do estúdio. E aí eu fui interagir, né? Qual que é o seu nome? Mas assim, o rosto me era familiar, sabe? Ah, eu sou a Janaína. Janaína? Por acaso você não é a Jana Dantas não, né? E ela, por acaso eu sou. E aí, sem querer, eu também conheci a Jana Dantas pessoalmente, que é uma pessoa que eu já sigo no Instagram, que eu já acompanhava o trabalho, que eu já admirava e que eu também achei que eu nunca ia chegar perto. E ela tava do meu lado, fazendo aula junto. É isso. E quanto especificamente ao workshop da Lulu, é óbvio que não tem como a gente falar dessa bagagem gigante que ela tem, né? São anos de experiência, ela formou muita gente passou pela mão dela e parece que os anos não passam pra ela, sabe? É uma qualidade, uma coisa, um quadril absurdo. Gente, não tem explicação aquilo ali, não tem. Ela sempre vai ser diva, não tem jeito.